Compare esta. Em 1953, uma galinha criada em uma fazenda rural bebia a água de um balde de madeira colocado à sombra de uma velha macieira. A poedeira industrial de hoje bebe de um bico de plástico, nipple, conectado a um cano estéril com um gosto residual químico. A primeira botava um ovo que era vibrante, firme, com cheiro de grama e fumaça. A segunda, uma cápsula de proteína sem sabor, como uma promessa vazia. Entre elas não existem apenas 7 décadas, mas toda uma cultura perdida. Nossos avós sabiam. A água não é apenas um líquido, é o destino da fazenda. Arquivos de fazendas coletivas nas regiões de Kuibychev e Poltava ainda guardam registros da fome de 1946. As galinhas deveriam beber água de nascente, não de poço. Aquela era podre. Naquela época, cada gota determinava se uma família sobreviveria. Quando o trigo queimava sob o sol e as vacas davam leite amargo de losna, o galinheiro as salvava. 30 galinhas poedeiras em um galpão de pau a pique podiam alimentar uma vila. Durante o cerco a Leningrado, 120 galinhas eram mantidas sob o telhado do galinheiro comunitário número 4. Elas forneciam às crianças proteínas que não estavam disponíveis em nenhum outro lugar. Mesmo ali, eles sabiam: mantenha a água na sombra e a galinha na luz. Uma fórmula simples que agora soa como uma profecia. Nos anos 1970, no Cazaquistão e na Ásia Central, onde o calor e o vento secavam tudo o que era vivo, os camponeses instalavam bebedouros de argila enterrados no solo. A água ali permanecia fresca até a noite. Ninguém chamava isso de inovação. Eles apenas sabiam que uma galinha sem água no calor perde até um terço de sua capacidade de botar ovos. Hoje, a ciência confirma esses números. Com um déficit de umidade de 10%, o metabolismo de cálcio e fósforo cai quase pela metade, levando a cascas finas e ovos deformados. E tudo isso já era compreendido por nossos antepassados. Na vila de Dorogobuz, perto de Smolensk, os mais velhos lembram como, nos anos 80, a vovó Násia dava às suas galinhas água infundida. Não da torneira, mas de um barril onde um galho de bétula havia ficado por um dia. Ela dizia que isso deixava a água mais macia, e ela estava certa. Os açúcares da madeira e os taninos alteravam o pH, reduzindo a dureza. Algo que hoje custa milhares de rublos para ser alcançado com filtros. Um paradoxo do nosso tempo. Quanto mais a ciência avança, mais frequentemente ela retorna ao que o fazendeiro sabia por instinto. Água não é apenas H2O. Para uma galinha é um mundo dissolvido. Cálcio, sódio, oligoelementos, equilíbrio iônico. 1 litro de água de nascente rural contém até 30 mg de magnésio, 15 mg de potássio e um pouco de ferro. Esses números parecem insignificantes, mas sem eles, o corpo de uma ave não consegue sintetizar lisina e metionina, aminoácidos essenciais para a formação da proteína do ovo. E agora a pergunta: por que estas verdades simples desapareceram das prateleiras dos supermercados? Por que, em vez de conhecimento sobre água viva, nos vendem rações premium e concentrados vitamínicos para poedeiras? A resposta é simples. Você não pode colocar uma marca registrada na água. Você não pode patenteá-la. É mais lucrativo para a indústria vender a você um saco de produtos químicos do que ensiná-lo a colocar um barril na sombra. Quando os grandes grupos agrícolas substituíram os camponeses, não apenas a galinha desapareceu das vilas, mas também o conhecimento de como conversar com ela. Fomos levados a acreditar que a produção deve ser estéril, inodora, sem alma. Que uma galinha é um mecanismo, não um ser vivo, mas a natureza não tolera o absurdo. E agora, enquanto os lotes das fábricas morrem de insolação, as fazendas rurais estão mais uma vez se lembrando da água viva. Se você quer restaurar a saúde de suas aves, comece pelo simples. Coloque a água na sombra, troque-a 3 vezes ao dia. Que seja, pelo menos, a água que descansou durante a noite, não direto da torneira. Adicione uma gota de vinagre de maçã ou infusão de urtiga. Isso não é misticismo, é bioquímica. A água se tornará não apenas uma bebida, mas um remédio. E lembre-se, uma galinha bebe mais do que come. Se a comida é energia,
Então a água é a própria vida. Sem ela, o ovo não nasce. Tudo o que é grandioso na avicultura começa com algo pequeno, com um balde de água colocado com amor. Agora pense, talvez toda a nossa tragédia agrária tenha começado no dia em que paramos de observar como uma galinha bebe. O conhecimento só sobrevive quando o passamos adiante. O próximo cofre se abrirá em breve. Dizem que a água se lembra de tudo. Se for assim, então cada gota nas antigas fazendas ainda carrega a marca das mãos que a despejaram em baldes galvanizados sob o sol da manhã. Quando você analisa essas práticas esquecidas, é como abrir um livro secreto escrito não com tinta, mas com suor, terra e tempo. Afinal, nossos ancestrais não mediam minerais em ppm, não conheciam a palavra eletrólito, mas entendiam os padrões por instinto. Eles viam como a própria galinha escolhia um bebedouro de água corrente em vez de água parada e tiravam conclusões. E hoje, as pesquisas confirmam essa conclusão. Água enriquecida com oxigênio aumenta a absorção de vitamina D3 em 12 e 15%. Isso significa mais cálcio na casca e menos ovos frágeis. Veja edições antigas da Economia Doméstica, de 1961. Elas descreviam detalhadamente como instalar bebedouros por gravidade, feitos de canos de estanho com movimento constante de água no verão. Acreditava-se que a galinha deveria ver o movimento. Isso estimula o reflexo de beber. Os sistemas modernos de Nipple, ao contrário, suprimem esse instinto. Como resultado, a ave bebe menos, embora a água esteja sempre disponível. Foi isso que o velho Ramira quis dizer quando disse: ter água não é o mesmo que beber água. Agora vamos falar sobre fisiologia e bioquímica, sem as quais você não consegue entender a essência. Quando uma galinha bebe, a água vai para o papo, depois para o estômago, onde ocorre a hidrólise da proteína. Para cada grama de proteína que ela absorve, ela precisa de pelo menos 3 millimol de água. Com a falta de umidade, o metabolismo muda, a temperatura do corpo sobe meio grau e a ave reduz instintivamente o consumo de ração. Isso significa menos nutrientes, menos energia para a formação do ovo. Mesmo uma desidratação de curto prazo por 4 horas reduz a produção de ovos em 10, 15% nos 2 dias seguintes. Isso não é palpite, é a física do corpo. Mas a outra camada, a microbiológica. O intestino de uma galinha é um universo inteiro de bactérias, das quais dependem a imunidade e a produtividade. Lactobacilos, bifidobactérias, enterococos vivem ali. Seu equilíbrio é frágil, e a qualidade da água determina diretamente quem sobrevive. O cloro mata não apenas os micro-organismos nocivos, mas também os benéficos. Portanto, a filtragem não é um luxo, mas uma obrigação. Um simples filtro de carvão de 10 microns é suficiente. Ele remove o cloro, odores e metais pesados, sem tocar nos sais naturais que a ave precisa. E se não houver um filtro por perto, deixe a água descansar durante a noite em um recipiente aberto. Pela manhã, o cloro terá ido embora, como pensamentos ruins de uma cabeça limpa. De uma perspectiva científica, a água deve conter no máximo 1000 milímetros de sais dissolvidos por litro. Mais do que isso, e a galinha começa a perder o apetite e aparecem fezes aquosas. A faixa ideal de pH é de 6,5 a 7,5. Abaixo desse pH, a água torna-se irritante para as membranas mucosas. Acima de 8, reduz a absorção de cálcio e fósforo. Mas aqui está o paradoxo. A água dura rural, infundida com argila ou calcário, acaba sendo uma bênção. Íons de cálcio, que estão diretamente envolvidos na formação da casca, estão naturalmente presentes ali. É por isso que na Rússia Central, onde os poços passavam por camadas de calcário, os ovos eram sempre mais fortes do que, digamos, nas várzeas do Dnieper ou Amudarya, onde a água é macia e doce. E aqui, novamente, a pegada econômica é visível. As fábricas usam água desmineralizada, água morta, que passou por osmose reversa. É estável, não forma incrustações nos canos, mas o corpo da ave gasta reservas internas para restaurar seu equilíbrio eletrolítico. Veja bem, é mais conveniente para eles que os canos estejam limpos do que as aves estejam vivas. Agora,
Um pouco de economia para ver a escala do engano. A galinha de granja média bota cerca de 300 ovos por ano. Em uma boa fazenda particular, são 260 a 280. Mas o sabor e a firmeza são tais que o preço é o dobro. Se você aumentar a produtividade em pelo menos 20% apenas gerenciando a água, isso representa 60 ovos extras por ano de uma poedeira. Com 20 galinhas, são 1.200 ovos, mesmo ao preço mínimo. Isso é um salário de um mês. E tudo o que foi necessário foi trocar a água. Esse é todo o segredo da indústria. Não te ensinar, mas te vender suplementos. Agora, vamos ser práticos, sem mitos. Primeiro, a água deve estar fresca, mas não gelada. Por volta de 64, 68 graus Fahrenheit, 18, 20 Celsius. Esta é a temperatura ideal na qual a ave bebe voluntariamente e não fica resfriada. Segundo, os bebedouros devem estar na sombra, na altura do peito da galinha. Se estiverem mais baixos, a água será contaminada com fezes e ração. Se estiverem mais altos, as aves não beberão o suficiente. Terceiro, sempre tenha suprimento de água. Não menos que 200 ml por ave por dia no inverno e até 500 ml no verão. Dobre em dias quentes. Não confie em sistemas automáticos. Os nipples entopem, as válvulas vazam e a água se torna uma armadilha de bactérias. Quarto, suplementos. Uma vez por semana. Um probiótico de farmácia ou pet shop. 2 colheres por litro de água. E você fortalecerá a flora intestinal. A cada 2 semanas, vinagre de maçã, 1 colher de sopa por litro. Ele normaliza o pH e atua como um antisséptico suave. Após estresse, tempestade, transporte, troca de penas, eletrólitos, potássio, sódio, glicose. Tudo isso pode ser caseiro. 1 colher de chá de sal, meia colher de chá de bicarbonato de sódio e 1 colher de sopa de açúcar por litro de água. E você terá uma solução caseira pronta. Quinto, controle. Coloque uma marca simples perto do bebedouro e registre quanta água foi usada em um dia. Se o consumo cair drasticamente, procure o motivo: calor, estresse, doença. Um avicultor experiente pode dizer mais sobre a saúde do lote através de um balde de água do que um veterinário com equipamentos. But beneath all these numbers lies a deeper philosophy, because water is a mirror of a person's relationship with their farm. The more attentive you are to it, the more alive everything around you becomes. It's no wonder the old folks used to say, "The chicken drinks and the earth gives thanks." When we stopped listening to water, we stopped understanding nature. Today, the industry does everything to make you forget the simple things, to make you think that success is in powder from a can, not in a bucket from a well. But you already know the truth. Nature cannot be patented. No one can claim the right to rain, springs, or natural wells. And as long as there are people who pour clean water for their chickens, there is hope that we will not forever become a factory nation. E aqui está meu conselho prático final. Coloque um barril de plástico de qualidade alimentar ou uma velha banheira esmaltada ao lado do galinheiro. Deixe a água descansar por um dia. Cubra com gaze para manter a poeira fora. Adicione alguns ramos de hortelã ou urtiga. As aves adoram esse aroma. Não por superstição, mas porque os óleos essenciais estimulam a respiração e o apetite. E observe. Em uma semana, você verá uma mudança no comportamento. As galinhas ficam mais calmas, a produção de ovos é mais consistente, as cascas são mais fortes. Isso não é mágica, é respeito por um elemento que chamamos de forma muito simples: água. Que este seja o seu primeiro passo em direção à autonomia. Porque quanto mais limpa na água no seu quintal, menos você dependerá das fábricas, laboratórios veterinários e empréstimos de outras pessoas. O conhecimento antigo não morre. Ele apenas espera que alguém ouça seu sussurro gotejante novamente. O próximo cofre se abrirá em breve. Se você quer entender por que as galinhas nas vilas soviéticas viviam mais e botavam mais do que em qualquer fazenda moderna, não olhe para a genética, mas para um balde de água. As antigas donas de casa sabiam dizer, pelo som, qual água estava viva. Quando despejada de um poço, a água ressoava, mas de um tanque enferrujado, ela respingava de forma opaca.
Nessa diferença reside todo um manual de fisiologia, pois a estrutura da água afeta como ela passa pelas membranas celulares. Hoje, os cientistas escrevem sobre isso, mas já na década de 1940, as mulheres na Ucrânia diziam: se a água estiver quieta, a galinha não beberá. E elas estavam certas. Água estagnada perde oxigênio, muda seu potencial redox e torna-se pesada. A ave sente isso, assim como uma pessoa sente o ar viciado. Vamos nos aprofundar ao nível das moléculas e do metabolismo. Quando uma galinha forma um ovo, seu corpo mobiliza 50 a 60% de toda a água livre para a produção de proteína e casca. A proteína do ovo é mais de 85% água e 11% proteínas, cuja síntese depende da hidratação das células do fígado e do intestino. Mesmo uma leve desidratação causa uma mudança no pH do sangue, altera o transporte de cálcio e bloqueia a ação da enzima carbonatase. Esta enzima é precisamente o que forma o carbonato de cálcio na casca. É por isso que a deficiência de água sempre leva a ovos de casca mole. Isso não é misticismo, é pura bioquímica. Em antigos manuais veterinários soviéticos de 1963, publicados pela Kolos, você pode encontrar gráficos mostrando, em temperaturas acima de 26 graus Celsius e umidade do ar abaixo de 40%, uma galinha perde até 6% do seu peso corporal por dia se não receber água fresca a cada 4 horas. Isso é um estresse enorme. Ao mesmo tempo, a produção de ovos cai em média 28%. Mas se for fornecida água fresca, na 18 graus Celsius, e for adicionado 1% de sal de cozinha a ela, as perdas são reduzidas quase pela metade. Por quê? Porque o sal ajuda a reter água nos tecidos e restaura o equilíbrio eletrolítico. O que é vendido hoje como eletrólitos para aves era feito antigamente à mão. Uma pitada de sal, uma pitada de açúcar, uma colher de chá de vinagre. E a galinha cantava. Agora vamos lembrar da Ásia Central. Lá, onde o calor, a poeira e poços raros prevaleciam, os avicultores usavam um truque. Colocavam bebedouros com pastilhas de cobre. Placas de cobre liberavam íons que matavam bactérias e algas. Este era o método deles de esterilização sem produtos químicos. E funcionava. Hoje sabemos que o cobre é um oligoelemento essencial envolvido na síntese de hemoglobina e enzimas respiratórias. Quando uma ave bebe água com microdoses de cobre, 0,5 mg por litro, seu metabolismo de oxigênio aumenta, o ovo ganha uma cor mais brilhante e a imunidade torna-se mais estável. As fazendas modernas substituíram o cobre por antibióticos, porque antibióticos podem ser vendidos, mas o cobre não. Aqui está um fato interessante do Cazaquistão. Em 1985, um experimento foi conduzido na região de Almaty. Um lote recebeu água artesiana com uma mineralização de 700 mg por litro. O outro, água da torneira com 1.500 mg por litro. A diferença na produção de ovos foi de 22% a favor do primeiro grupo. E a única diferença estava no sal. A alta mineralização faz com que os rins trabalhem demais. A ave bebe mais, mas absorve menos. Portanto, nem toda a água é benéfica. Agora sobre a temperatura. Galinhas não suam. A única maneira de liberar o excesso de calor é evaporar a umidade através da respiração e da ingestão de água. A uma temperatura do ar de 86 graus Fahrenheit, 30 Celsius, uma ave precisa beber 2 a 3 vezes mais do que a 68 graus, 20 Celsius. Se ela não beber, superaquece, o sangue engrossa, o oxigênio não chega adequadamente aos órgãos e a produção de ovos cai. É por isso que as antigas fazendas coletivas construíam toldos no verão, não apenas sobre os galinheiros, mas também sobre os bebedouros. Na Crimeia e em Kuban, eles criavam sombras de água, buracos cavados onde os baldes eram colocados para que o sol não aquecesse o fundo. Uma solução simples que pode ser revivida hoje. Quer mais dicas práticas? Aqui estão 5 coisas que podem dobrar a eficácia do seu regime de água. Primeiro, aeração. Se você pegar a água de um poço, despeje-a em um balde e mexa vigorosamente por 2, 3 minutos. Isso a saturará com oxigênio e liberará gases.
Segundo, infusões. Adicione uma pitada de urtiga seca ou rosa mosqueta à água. Esta é uma fonte de vitamina C e oligoelementos, especialmente importante no inverno. Terceiro, controle de temperatura no galinheiro. Se estiver acima de 82 graus Fahrenheit, 28 Celsius, coloque cubos de gelo no bebedouro. A água deve permanecer fresca. Isso estimula o instinto de beber. Quarto, iluminação. As galinhas bebem durante os períodos ativos, então acenda a luz 15 minutos antes da alimentação e mantenha-a acesa por mais 30 minutos depois. Isso aumenta o consumo de água e melhora a absorção da ração. Quinto, limpeza. Não use detergente, mas vinagre puro, uma parte para 10 partes de água. Ele mata fungos e não deixa toxinas. Agora vamos derrubar outro mito. Muitas pessoas pensam que as galinhas não bebem à noite. Isso não é verdade. Estudos mostram que em temperaturas acima de 75 graus Fahrenheit, 24 Celsius, até 30% do consumo total de água ocorre à noite, especialmente para raças de alta postura como Highline, Leghorn e Lowman. Portanto, deixar os bebedouros fora à noite não é um capricho, mas uma necessidade. Se você estiver preocupado com a contaminação, use bebedouros cobertos ou coloque-os sobre um tijolo para manter as fezes afastadas. Também existem segredos sazonais. Na primavera, durante a troca de penas e o crescimento das mesmas, a água deve conter mais enxofre. Isso pode ser alcançado adicionando aminoácidos sulfurados, metionina e cistina, à dieta, mas é mais simples dar uma infusão de cebola e alho. Eles são ricos em enxofre, melhoram as penas e protegem contra parasitas. No verão, mais eletrólitos e suplementos anti-estresse, vinagre, urtiga, vitamina C. No outono, prevenção da coccidiose. Adicione um pouco de iodo à água, uma gota por litro, não mais que uma vez por semana. No inverno, a água deve estar morna entre 77 e 76 graus Fahrenheit, 25 a 30 Celsius. Água gelada retarda a digestão e faz com que a produção de ovos caia em até 50%. E aqui está o mais importante. Não confie nas palavras água limpa. Ela pode ser cristalina, mas estar morta. Verifique o cheiro, o sabor, o sedimento. Se sentir um gosto metálico, os canos estão enferrujando. Se cheirar a pântano, estagnação e bactérias. Deixe descansar, filtre, oxigene, e a água ganhará vida. E quando ela ganhar vida, suas aves também ganharão. Há outro aspecto raramente mencionado: o som da água. As galinhas reagem ao som da água pingando. Isso desperta sua curiosidade e estimula a ingestão. Portanto, bebedouros com um leve som de borbulho são mais eficazes do que os completamente silenciosos. Isso foi observado na Bielorrússia em 1979, quando a fazenda experimental Zaria instalou bebedouros de fluxo com um pouco de ruído. O consumo de água aumentou 18% e a produção de ovos 12%. Então, não estamos falando apenas de bebedouros. Estamos falando de todo um ecossistema. A água é o mediador entre a terra e o ovo, entre os seres humanos e sua fazenda. Quando você despeja água para suas galinhas, está repetindo um ritual de milhares de anos. E este ritual não é sobre tecnologia, mas sobre respeito. Deixe a indústria rir e vender seus filtros, preparados e complexos de hidratação. Nós sabemos, o que funciona não precisa de embalagem. O verdadeiro conhecimento não cheira a plástico. Cheira a balde de ferro, terra úmida e o vapor da água morna em uma manhã de geada. Na próxima vez que você se aproximar de suas galinhas, observe como elas bebem. Nesse movimento reside a resposta à pergunta: por que mantemos uma fazenda? Porque em um mundo onde tudo é medido em litros, quilos e lucro, é esta cena simples. Uma galinha viva em um bebedouro, que nos lembra que os humanos foram criados não para a fábrica, mas para a vida. E a vida começa com a água. O próximo cofre se abrirá em breve. Se alguém registrasse a crônica da água em um galinheiro de vila, seria uma epopeia não menos significativa que o Dom Silencioso. Conteria tudo: calor e geada, um balde velho, uma criança com uma caneca, galinhas bebendo nas mãos em concha e sabedoria transmitida sem palavras.
Agora essas cenas foram substituídas por mangueiras de plástico e desinfecção programada. Mas mesmo onde a automação deslocou o envolvimento vivo, a água permanece a última linguagem de comunicação entre a ave e o humano. E se essa linguagem for esquecida, uma fazenda vira oficina, e uma oficina não dá à luz a vida, apenas um produto. Em 1992, uma expedição do Instituto de Agrobiologia ocorreu na região de Brest. Eles estudaram propriedades rurais privadas que sobreviveram ao colapso das fazendas coletivas. Descobriu-se que aqueles que usavam métodos tradicionais de abastecimento de água, ou seja, água de poço descansada, às vezes com ervas, tinham uma produtividade por galinha poedeira 27% superior à daqueles que haviam se conectado a um abastecimento centralizado. Os cientistas ficaram intrigados, até medirem os parâmetros. A água do poço tinha um equilíbrio ideal de cálcio e magnésio, um pH ligeiramente alcalino e zero cloro residual. O que as velhas faziam intuitivamente correspondia aos dados de laboratório. Aqui está um exemplo. Vila de Aktau, Cazaquistão, 1974. Um zootecnista local escreve em seu diário: as galinhas bebem do Arik, canal de irrigação, com mais frequência do que do barril. Observa-se uma melhora na plumagem. O que isso significa? A água do Arik é corrente, saturada de oxigênio. Ela contém algas microscópicas, fontes vivas de vitaminas A e E. Hoje adicionamos essas vitaminas sinteticamente à ração, mas naquela época o próprio rio as trazia. É assim que funciona a biocirculação, que foi esquecida. Ou outro caso, Carélia, 1956. Após as enchentes de primavera, as galinhas pararam de botar ovos. As mulheres locais decidiram dar-lhes uma infusão de coníferas. 1 litro de água fervente sobre um punhado de agulhas de pinheiro, infundido por um dia, depois diluído em água na proporção de 1:10. Em uma semana, a produção de ovos retornou. Décadas depois, descobriu-se: as agulhas de coníferas são ricas em ácido ascórbico e óleos essenciais que fortalecem os vasos sanguíneos e o sistema respiratório das aves. Mas naquela época ninguém contava miligramas. Eles simplesmente salvavam o lote. A ciência moderna só agora está alcançando essa experiência. Hoje, sabe-se que a vitamina C é o fator anti-estresse número 1 para galinhas no calor. Em temperaturas acima de 86 graus Fahrenheit, 30 Celsius, seu consumo dobra. Sem ela, o corpo não consegue neutralizar o cortisol, o hormônio do estresse que bloqueia a produção de ovos. Portanto, a antiga prática de adicionar infusões de ervas tem uma forte base bioquímica. Agora sobre a ameaça oculta, a microflora da água. Água de tanques de plástico deixada ao sol transforma-se em um terreno fértil para cianobactérias e pseudomonas. Esses micróbios são invisíveis, mas suprimem o fígado e os intestinos, reduzindo a absorção de vitaminas do complexo B. É por isso que nas vilas usavam-se recipientes de madeira ou esmaltados. Eles respiram e não criam um efeito estufa. Até uma simples tábua submersa em um tanque retarda o esverdeamento da água, porque os taninos da madeira inibem o crescimento de algas. Você entende a escala da simplicidade? Tudo o que você precisa é de um pedaço de madeira, um pouco de sombra e atenção diária. E agora vamos falar sobre a água como ferramenta de diagnóstico. Se você observa seu lote, veja não apenas o quanto elas bebem, mas também como. Uma galinha que fica no bebedouro mais tempo que as outras, dá goles curtos, balança a cabeça com frequência. Isso significa que a água está muito quente ou tem alto teor de sal. Se ela bebe raramente, mas por muito tempo, isso significa que o líquido está gelado e seu estômago está contraindo. E se uma galinha se aproxima da água, mas não bebe, verifique o cheiro. Pode haver bactérias. Até a cor da crista dirá a você: com um bom regime de água, ela é vermelho brilhante, vibrante. Com desidratação, ela empalidece e murcha. Em 10 minutos após beber, a água já está participando do metabolismo. Em 30 minutos, ela afina o sangue, melhorando o transporte de nutrientes. Em 1 hora, começa a sair pela respiração e pelas fezes, carregando toxinas.
Em 24 horas, a galinha renova completamente seu ambiente fluido interno. E se a água for ruim, esse ciclo se torna um círculo de veneno. Você pode usar esse ciclo a seu favor. Por exemplo, para prevenir parasitas, adicione decocções de losna e sementes de abóbora à água. Um anti-helmíntico natural. Na primavera, infusão de salgueiro e dente de leão para vitaminas K e A. No outono, um pouco de alho, um dente por litro de água, como antisséptico e imunomodulador. Essas receitas não requerem laboratório, mas funcionam tão bem quanto remédios de farmácia. Por que a indústria afastou esses métodos? Porque eles não são monetizáveis. Você não pode vender infusão de urtiga sob uma marca, não pode patentear água de poço, o que significa que não pode ganhar dinheiro. Como resultado, fomos desensinados a pensar, substituindo o conhecimento por instruções. Mas uma fazenda não é uma linha de montagem. É um organismo vivo, cientificamente confirmado. Com um regime de água ideal, a produção de ovos aumenta de 20 a 40%, a qualidade da casca em 30% e a mortalidade diminui 3 vezes. Mas o mais valioso é a resiliência. Essas galinhas ficam menos doentes, vivem mais e você não precisa tratá-las com antibióticos. Isso é uma questão de ecologia e moralidade. Como transformar sua água em água viva? Passo 1. Análise. Se possível, verifique a mineralização. O ideal para as aves é 500 mililitros por litro. Cálcio, 40 a 80 mililitros. Magnésio, 10, 30. Sulfatos, até 200. Mas se você não tem laboratório, confie no paladar, no olfato e no sedimento. Passo 2. Decantação e filtragem. Passo 3. Estruturação. Mexa a água ou despeje-a várias vezes de uma certa altura. Passo 4. Enriquecimento. Adicione uma pitada de sal marinho, uma gota de suco de limão, um ramo de hortelã ou bétula. Passo 5. Atenção. Observe como as aves reagem. As próprias aves dirão do que precisam. Uma galinha é um dos indicadores mais sensíveis de água na natureza. Ela sente a diferença onde os instrumentos ainda silenciam. Respeite a água. Ela não é apenas parte da tecnologia, é a fronteira entre a sobrevivência e a prosperidade. Enquanto as fábricas lutam por porcentagens de eficiência, um quintal rural depende de 3 coisas: sombra, ar limpo e a água certa. E a próxima vez que você pegar um balde de água da torneira e pensar, assim serve, lembre-se, sua avó o pegava com uma oração. Não por superstição, mas porque ela sabia. A água carrega o destino do quintal. Portanto, não se apresse. Ouça o gotejar do bebedouro. É o som da vida que você não ouvirá em uma fábrica. Quando comecei a manter um diário da água, pensei que fosse bobagem. Mas depois de algumas semanas vi um padrão. Todo dia que a água estava fresca e limpa, o lote cantava. Quando eu esquecia de trocá-la a tempo, havia silêncio. A correlação entre a temperatura da água e o número de ovos era quase perfeita. Quando a água subia acima de 77 graus Fahrenheit, 25 Celsius, queda de 18% na produção de ovos. Quando estava em torno de 64, 68 graus Fahrenheit, 18, 20 Celsius, crescimento estável. Adicionei vinagre, mais 5%, infusão de urtiga, mais 8%. Coisas pequenas, mas essas coisas pequenas são a vida do seu lote. Os zootecnistas soviéticos sabiam disso. No manual Água Potável para Aves Agrícolas, Moscou, 1978, há uma linha. A regularidade da rega deve ser comparável ao ritmo de alimentação e iluminação, pois a água molda o comportamento do lote. Observe, não influencia, mas molda, porque quando uma ave tem acesso constante à água limpa, o caos desaparece. Elas param de brigar. A hierarquia é restaurada e, com ela, a produtividade. É exatamente disso que a indústria tem medo, porque uma galinha calma não precisa de estimulantes e antibióticos. Ela é autossuficiente. E uma criatura autossuficiente é inimiga de um sistema construído sobre a dependência. Fisiologia da água no ciclo do ovo. Desde o momento em que a formação do ovo começa, cerca de 24 ou 26 horas se passam. Nas primeiras 3 horas, a proteína se forma. Nas 5 seguintes, as membranas, depois 15 e 20 horas, a casca.
A água é necessária para cada etapa. A proteína é 90% água. Até o cálcio não será absorvido sem água. Se você restringir o acesso à água por apenas 2, 3 horas, o ciclo é interrompido. Portanto, não pense na ração, pense na água e lembre-se do biofilme. Em qualquer bebedouro, um limo se forma em 24 horas, abrigando milhões de micróbios. É por isso que você não pode apenas completar a água, você precisa descartá-la e limpar o recipiente. Use uma escova e água morna com vinagre. Agentes químicos são desnecessários. Eles matam a microflora benéfica no bebedouro também. Em um galinheiro saudável, até o bebedouro tem seu próprio equilíbrio. Imagine, uma galinha bebe 400 mililitros de água por dia. Um lote de 20 aves. São 8 litros por dia, quase 3 toneladas de água por ano. 3 toneladas de líquido transformando-se em vida. A água é o sangue da civilização. E como a tratamos, determina nosso futuro. Quando comecei a trocar a água 3 vezes ao dia regularmente, as galinhas tornaram-se mais amigáveis. Elas pararam de bicar umas às outras e começaram a se aproximar. A água é comunicação. Quando você despeja a água para elas, torna-se parte do mundo delas. Você participa da vida delas não como um supervisor, mas como um vizinho. Este é o real segredo do sucesso. Não controlar, mas coexistir. Pela manhã, verifique a água. Ela deve estar em temperatura ambiente, de 64, 72 graus Fahrenheit, 18, 22 Celsius. Durante o dia, troque-a 2 ou 3 vezes. À noite, adicione algumas gotas de vinagre de maçã ou infusão de camomila. Isso acalma a ave. Uma vez por semana, tenha um dia da vitamina, com infusões de ervas. Não tenha preguiça de limpar os bebedouros. Esse é o seu veterinário mais barato. Se quiser aumentar a absorção de cálcio, adicione um pouco de suco de limão. Se houver muito ferro na água, deixe-a descansar ao sol. Se a água for dura, adicione uma decocção de aveia. Uma galinha viva bebendo água viva é um símbolo de autonomia. Significa que as pessoas voltaram a ter a fonte da força em suas mãos, não um recibo de supermercado. Não estamos voltando ao passado, estamos trazendo a razão de volta ao presente. Os métodos antigos simplesmente esperaram até que nos cansássemos das mentiras. O verdadeiro poder reside na capacidade de despejar um balde de água limpa e ver o mundo ganhar vida. Passe esse conhecimento adiante para seu vizinho, filho, neto. Deixe que eles também ouçam como a água viva canta. Se esta história mudou sua perspectiva sobre coisas familiares em sua casa, inscreva-se no canal e deixe seu like. Estamos restaurando a história e o conhecimento que tentaram consignar ao esquecimento. Semeie o futuro conosco. O próximo cofre se abrirá em breve.